Bom galera, no vídeo de hoje estamos aqui para comentar um pouco mais sobre o Sparking Zero, algumas novidades em relação ao próximo trailer que está por vir, algumas novas imagens e debater um pouco mais sobre a lista de personagens, evolução gráfica e muito mais, beleza? Então você já vai me ajudar demais com o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho. E é isso, beleza? Dito isso, bora lá pro vídeo. Bom, a V-Jump desse mês trouxe alguns comentários em relação ao Sparking Zero e a primeira coisa que eu quero comentar é em relação a algumas novas imagens que a gente teve. Falando primeiramente, as do Vegeta não são tão inovadoras assim, são mais imagens de um ângulo diferente, mas a gente pode ver, por exemplo, o Majin Vegeta fazendo o Big Bang Attack, um ataque ali diferente do Vegeta Super Saiyajin God que a gente não tinha visto no trailer, e o Vegeta da saga Saiyajin fazendo um Gallic-Ho. E no lado do Goku a gente já teve uma imagenzinha um pouco mais interessante, que foi do Goku usando ali o Kaioken, dando um murrão ali na barriga do Vegeta. Ficou bem bonito esse ataque, e aqui a gente vê o Goku usando o Kaioken com roupa, né? No trailer a gente só viu ele sem camisa, continua lindo demais, né? Eu vi até algumas pessoas confundindo com o Super Saiyajin God, porque tá realmente vermelhão, mas eu sinceramente não me importo. Eu acho que quanto mais esse vermelho escuro, mais foda do Kaioken fica. Mas enfim, foi basicamente essas imagens novas que a gente teve. E como eu falei pra vocês, a V-Jump revelou o tema que vai ser o próximo trailer, que segundo eles, o tema vai ser poder versus velocidade, power versus speed. É um tema bem curioso, né? Porque ele deixa aberto aí pra várias interpretações. Quando a gente fala de rapidez em Dragon Ball, eu acho que dá pra gente lembrar de três personagens, né? O Butter, o Dispo e o Goku Instinto Superior, né? Por causa da agilidade e tudo mais. Só que assim, tirando o Goku Instinto Superior, os dois outros são personagens bem secundários, assim, pra protagonizar um trailer, tá ligado? Por isso que eu achei que esse tema ficou bem aberto, porque não dá pra cravar direito o que vai ser. E quando a gente fala de poder, a gente pode imaginar um poder bruto, né, como o Jiren, personagens bombados, né, como o Ultra Trunks, Broly, quem sabe até o Freeza, ou talvez esse tema não esteja falando em relação a personagens em si, mas talvez a mecânica, tá ligado? Talvez a gente tenha mecânicas mais brutas, outras mecânicas mais velozes, não sei. Enfim, novamente é um tema bem aberto aí. Eu quero que vocês comentem a opinião de vocês, né, de qual o significado que vocês acham que tem esse tema, e não foi revelada nenhuma data que vai sair esse trailer, mas eu acredito que mês que vem a gente já deve ter um novo trailer. Eu acredito que não deve demorar mais que isso. E a V-Jump também revelou que nesse trailer também teremos a revelação de novos personagens, né? Por mais que seja um pouco óbvio. Ainda assim, basicamente essas foram todas as informações em relação ao Sparking Zero na V-Jump. E agora a gente vai falar sobre outras informações do Sparking Zero, que um canal francês acabou entrevistando um dos desenvolvedores do Sparking Zero. Eu não vou lembrar o nome agora, mas vai estar aparecendo aí na tela o canal do cara. Eu não vou me aprofundar muito nessa entrevista, porque eles falam muita coisa, mas ao mesmo tempo não falam, porque deixa muita coisa em aberta. Como, por exemplo, quando ele fala que vai ter personagens do GT, só que ele não sabe dizer se vai ser no jogo base ou DLC. Enfim, muita coisa ficou aberta nessa entrevista, e como ela é um pouco longa, não vou me aprofundar muito nela nesse vídeo. Só quero falar sobre um ponto específico, que é o multiplayer local. Aparentemente foi confirmado aí que não vamos ter multiplayer local. A gente já tinha alguns indícios disso, porém agora é basicamente confirmado. E segundo eles, não vai ter um multiplayer local por conta de uma licença da Microsoft e a Sony, impede de colocar split screen nos jogos de hoje, que basicamente é a tela dividida, para favorecer a venda de console, né? Ou seja, se você quiser jogar com seu amiguinho, ele não vai poder ir na sua casa, ele vai ter que comprar um novo videogame. Enfim, eu não entendo muito dessas porra de licença, contrato, então não sei o quanto isso é verdade. Eles falaram que por hora não vai ter, mas que eles estão tentando fazer um esforço para ainda assim conseguir colocar um multiplayer local, mas eu acho que só pela frase dele no jogo base a gente não deve ter. Assim, sinceramente, mano, com certeza vai ser um baque bem grande pro Sparking Zero, porque muitos de nós vivenciamos a experiência do Tenkaichi 3 jogando com a rapaziada, né, jogando com os moleques da rua, os amigos e tudo mais. Meu pai mesmo chamava os amigos aqui no churrasco pra jogar Tenkaichi 2, tá ligado? Era muito bizarro. Então obviamente que é um baque muito grande não ter o multiplayer local, vai ser um grande ponto negativo, porém obviamente que eu também não vou chegar aqui e falar igual algumas pessoas que o jogo acabou, tá ligado? Ah, o jogo morreu pra mim, sei lá o que. Obviamente que não, tá ligado? Pelo que a gente viu do jogo até agora, o jogo aparenta estar simplesmente espetacular, podendo ser facilmente o melhor jogo de anime da história. Então não vou chegar aqui e falar que o jogo acabou porque não vai ter multiplayer local, mas enfim, né, vai de pessoas para pessoas, mas com certeza vai ser um grande ponto negativo. E enfim, agora o próximo ponto que eu quero abordar é em relação à evolução gráfica do jogo, porque assim, obviamente o jogo ele tá em desenvolvimento, o cara tá melhorando muita coisa ainda, tá polindo os gráficos, os efeitos e tudo mais, e a gente já consegue ver um pouco desse desenvolvimento, dessa evolução gráfica, comparando os últimos trailers, porque no trailer que a gente teve lá em dezembro
dezembro, né, que foi basicamente o primeiro trailer do Sparking Zero, a gente teve um momento em que o Vegeta soltou um Gallic-Ho, e nessa cena a gente vê que o modelo do Vegeta tá um pouco estranho, que enfim, não parece refinado, não tem muito sombreamento, tá sem expressão, parecia realmente que tava inacabado. Porém, nesse último trailer, a gente teve essa mesma cena do Vegeta aparecendo, e a gente já vê uma evolução muito grande, tá ligado? A gente vê agora o Vegeta com expressão, sombreamento, enfim, parece realmente outro modelo. Agora realmente tá muito mais lindo, mostrando novamente que o jogo ainda tá evoluindo bastante. E outro exemplo, esse aqui já não é tão grande, mas ainda assim que eu queria mostrar pra vocês, é em relação ao Super Saiyajin 3, né? Porque quando o Super Saiyajin 3 apareceu no último trailer, geral vibrou, porque ele realmente tava lindo pra caralho. Porém, o site oficial do Sparking Zero, ele acabou revelando algumas imagens dos novos personagens, e aqui a gente pode ver uma imagem com alta qualidade do Super Saiyajin 3, e a gente já vê algumas diferenças aí bem notáveis, como por exemplo a coloração do cabelo, né, que aqui está com sombreamento diferente, lembrando até mesmo quando o Goku se transformou lá no Torneio do Poder. Enfim, como eu falei pra vocês, aqui já não é uma diferença tão grotesca, mas ainda assim serve pra mostrar que o jogo ainda está em fase de desenvolvimento, que eles estão melhorando muita coisa, e obviamente isso é uma notícia muito boa, né, porque caso tenha alguma coisa que você não tenha gostado, existe uma chance deles melhorar. Caso tenha alguma coisa que você já tenha gostado, tem chance dela ficar ainda melhor. Então tô bem ansioso para ver como é que vai ficar aí a versão final desse jogo, beleza? E agora vamos falar um pouco aí sobre a lista de personagens do jogo, que depois do último trailer foi bastante discutida na internet, gerou algumas polêmicas e tudo mais. E bom, nessa imagem aí que a gente vê no trailer, né, e que a própria Bandai divulgou no site dela, a gente pode ver que tem 164 quadradinhos, dando a entender que realmente esse vai ser o número de personagens, né, que vão ter 164 personagens. Caso alguém ainda tenha dúvida, né, porque ainda tem muita gente desconfiada, o próprio Twitter oficial dos jogos de Dragon Ball confirmou que esse vai ser o jogo com maior número de personagens de todos os jogos de Dragon Ball. Então esse realmente deve ser o número de personagens. E a Bandai foi até que um pouco sacana aqui, né, porque Tenkaichi 3, que era o jogo que tinha mais número de personagens, ele tinha 161 personagens jogáveis, e aqui eles só colocaram 3 a mais pra promover o jogo como o maior número de personagens. Mas ainda assim eu não vou reclamar, porque como eu já falei pra vocês um monte de vezes aqui no canal, o Sparking Zero é um jogo que está sendo feito do zero, ele não tá reaproveitando o modelo de nenhum outro jogo como o Tenkaichi 3 fez. Então para um jogo que está sendo feito do zero, ter essa quantidade de personagens é um número muito grande, tá ligado? Muito grande mesmo. Então pra mim é um número extremamente satisfatório. Eu quero comentar sobre outra coisa que eu vi muita gente comentando, que na minha opinião pelo menos é uma discussão até que um pouco besta, que muita gente viu essa imagem aqui e simplesmente levou em consideração que essa é a tela de seleção de personagens, tá ligado? Tipo assim, eu não sou o dono da verdade, não tenho informações exclusivas do Sparking Zero, mas pô, pra mim pelo menos é óbvio que essa não vai ser a tela de seleção de personagens, tá ligado? Muita gente falou, ah, não vai ser que nem o Tenkaichi 3, que você clica no personagem e aparece as transformações, cada transformação tá ocupando um slot diferente. Enfim, pra mim tudo isso que a galera tá falando não faz sentido, porque eu tenho quase certeza que a tela de personagens não vai ser assim. Pra mim isso aqui é uma imagem só pra mostrar realmente todos os personagens do jogo. Se a Bandai quisesse mostrar todos os personagens do jogo em uma só imagem, claramente ela teria que mostrar as transformações separadas e tudo mais. Enfim, acho que essa é uma discussão bem besta que eu vi algumas pessoas falando na internet. Enfim, agora bora comentar aqui um pouco sobre os personagens que vão estar presentes e sobre os que devem sair no Sparking Zero. Porque assim, como eu falei pra vocês, o Sparking Zero tem basicamente a mesma quantidade de personagens que o Tenkaichi 3, porém a diferença é que o Sparking Zero vai ter os personagens de Dragon Ball Super, e com certeza os personagens do Super vão ocupar uma grande quantidade de personagens, e isso vai fazer com que muitos personagens do Tenkaichi 3 acabem saindo. Existem muitos personagens que na minha opinião são irrelevantes e que podem sair sem problema nenhum, né, pra obviamente a entrada de personagens mais relevantes, como por exemplo os figurantes do Freeza, né, se eu não me engano tinha uns 3 figurantes do Freeza do Tenkaichi 3 que podem sair de boa. Os Ozarus, né, pra quem não lembra, no Tenkaichi 3 todos os Saiyajins tinham Ozaru, o Raditz, Nappa, Turles, Rei Vegeta, tá ligado? Os bagulho nada a ver. E pra mim eles podem sair de boa, não vou sentir falta, até porque são tudo Ozaru com roupa diferente, tem os ataques de energia de cor diferente, então pra mim eles poderiam sair de boa pra obviamente a entrada de personagens mais relevantes, como por exemplo o Bergamo Gigante. Obviamente, rapaziada, não quero que saiam todos os Ozarus, só que não precisa ter aquela quantidade bizarra que o Tenkaichi 3 tinha, mas mesmo tirando esses personagens que na minha opinião são irrelevantes, ainda assim eu acho que vai precisar tirar mais personagens ainda pra caber todo mundo super, e é por isso que na minha opinião a gente pode ter alguma saga, entre aspas, ficando de fora, e as que na minha opinião correm mais risco de estarem de fora do jogo base
é o GT e os filmes do Z, que são duas sagas fillers, né? Então eu acho que são as mais prováveis de estarem fora do jogo. E se fosse pra eu chutar qual das duas não estaria no jogo base, eu chutaria que seria o GT, porque, cara, o GT tem um potencial de venda muito grande, enquanto os personagens do filme do Z são mais complementares, tá ligado? Como, por exemplo, o Tapion, Turles, entre outros. Pô, cara, se você pegar o Goku Super Saiyajin 4, o Vegeta Super Saiyajin 4 e o Gogeta Super Saiyajin 4, cara, eles facilmente vendem mais do que qualquer outro personagem dos filmes do Z. Talvez um ou outro ali possa rivalizar, mas realmente o potencial de venda do GT é muito grande. Então, infelizmente, se algum dos dois acabarem não estando no jogo base, eu acredito que vai ser o GT. Mas enfim, rapaziada, basicamente esse é o vídeo, né? Só quis trazer um vídeo aí pra gente comentar um pouco e conversar mais um pouco sobre o Sparking Zero. Quero que você deixe a opinião de vocês aí embaixo nos comentários. Caso você queira entrar no servidor do Discord, o link vai estar na descrição pra nós trocar um papo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e é isso, beleza? Valeu, falou e tchau!